Você já tomou alguma decisão precipitada? Quem nunca tomou uma decisão precipitada? Só que as decisões precipitadas, elas geram consequências. Mas durante a nossa vida, às vezes, nós não consultamos ninguém, não consultamos Deus, não consultamos pessoas experientes, e às vezes tomamos decisões que vão nos trazer prejuízos. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, fique até o final, separe alguns minutinhos. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, pode estar fazendo isso agora. Acione o sino para que você não perca nenhum desses vídeos. E também compartilhe as mensagens, caso elas tenham abençoado a sua vida. Eu quero ler apenas um versículo do capítulo 1 do livro de Ruth, que diz o seguinte: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque, e a sua esposa chamava-se Noemi. Eles moravam em Belém, Belém de Judá, ali em Israel. E nesse período, quando os juízes julgavam, no período dos juízes, eles foram então morar em outro lugar, porque a fome bateu ali em Belém, bateu em Israel. E eles tomaram uma decisão de irem morar em outro local. Nos dias em que os juízes julgavam, nós estamos falando aqui do período dos juízes. Após a morte de Moisés, Josué comandou o povo de Israel e depois entrou no período dos juízes. E ainda, no final desse período, a coisa não estava boa ali em Israel, principalmente em Judá. E a fome bateu as portas dos filhos de Israel. E eles então tomaram, essa família particularmente tomou uma decisão de ir embora. Belém era conhecida como a casa do pão. E eu faço a seguinte pergunta: como pode, na casa do pão, não ter pão? O que estava acontecendo? Alguma coisa errada estava acontecendo por não ter pão na casa do pão. Quando nós acordamos pela manhã, normalmente vamos à padaria, e seria muito frustrante você chegar na padaria e pedir para comprar pão e não ter pão. Isso estava acontecendo ali em Judá, em Israel. E Elimeleque, então, ele decidiu, chamou sua esposa, seus 2 filhos, e disseram: olha, vamos nos mudar de Belém. Eles tomaram essa decisão e eles foram então para Moabe. Moabe era um lugar onde esse povo foi gerado à base de um incesto. O povo foi gerado a partir de Ló e suas 2 filhas. Um processo não comum, não normal. Então, a gente pode observar que era um povo diferente do povo de Israel. E a construção desse povo, né? O início desse povo, também foi gerado também os amonitas, também, junto desse processo aí, com uma outra filha de Ló. Algo que Deus desaprova, que Deus desagrada. E justamente para esse lugar que Elimeleque levou sua esposa e seus 2 filhos. Eles foram buscar pão em Moabe. A Bíblia diz no Salmo 42, versículo 7, que um abismo ele chama outro abismo. Eles saíram de uma situação difícil, por falta de alimento, ali em Israel. Eles foram buscar alimento fora, sem a direção de Deus. Elimeleque, sua esposa, eles não consultaram o Senhor e tomaram uma decisão errada, uma decisão precipitada. Me faz lembrar esse texto aqui, quando Davi, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, diz que Davi foi lutar a favor, ou se juntar aos filisteus para lutar contra o seu próprio povo, o povo de Israel, quando ele estava fugindo de Saul. E ali os filisteus não aceitaram
que Davi estivesse lutando contra seu próprio povo e junto com os filisteus. Eles entenderam que estava incoerente esse apoio de Davi para matar, quem sabe até, o seu próprio povo. E eles entenderam que não era boa essa participação de Davi juntamente com seus soldados. E eles então mandaram que Davi voltasse então para sua cidade. E Davi morava em Ziclag, um lugar onde os próprios filisteus cederam para que Davi ficasse ali, ficasse sitiado ali. E quando Davi chegou com seus homens em Ziclag, os amalequitas, eles tinham passado por ali, tinham saqueado os despojos de Davi, juntamente com seus soldados, as suas famílias, mulher e seus filhos, e levaram e botaram fogo em Ziclag. E Davi chorou juntamente com seus companheiros. A Bíblia diz que eles choraram amargamente. Mas Davi, ele não foi de imediato buscar se vingar dos amalequitas. Ele consultou o Senhor. E o texto diz que Davi perguntou ao Senhor se podia ir atrás dos amalequitas, se eles iriam alcançar os amalequitas. E Deus, então, autorizou Davi a ir em busca das suas esposas, dos seus filhos, dos seus despojos, junto com seus soldados. E ali eles foram e eles tiveram êxito. A gente aprende aqui com essas decisões, a decisão de Elimeleque e a decisão de Davi, decisões completamente diferentes, completamente distintas. Um sai da sua terra sem consultar Deus, toma uma decisão precipitada. O outro consulta Deus. E a gente vê os resultados no final. Davi, ele voltou, ele conseguiu recuperar a sua família, juntamente com as famílias dos demais companheiros dele, juntamente com os despojos. E eles voltaram para Ziclag com vitória, porque eles consultaram o Senhor. Isso é uma grande lição que a gente aprende aqui. Nós não podemos tomar decisões precipitadas, decisões afloradas pelos nossos sentimentos. Nós precisamos consultar Deus, perguntar: Senhor, devo fazer isso, devo fazer aquilo, o Senhor me autoriza, ou consultar alguém que tenha a direção de Deus, para que a gente não venha depois amargar consequências irreparáveis. Depois de 10 anos, o texto vai nos dizer que Elimeleque já não existia mais, ele morreu lá em Moabe. E para dificultar mais a situação, morreram seus 2 filhos. Seus 2 filhos casaram com 2 moças lá de Moabe. Uma delas chamava-se Ruth. É claro que Deus transformou mais tarde o mal em bênção através da vida de Ruth. Mas depois de 10 anos, está agora Noemi sem seu esposo e sem seus 2 filhos. E ela decide então voltar para a sua terra, para Belém de Judá, ali em Israel. E ela volta e o texto diz que ela chegou ali em Belém e as pessoas reconheceram-na como Noemi, como realmente ela era. E ela disse: olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Mara significa amarga. E ela disse que foi Deus que a tornou amarga. Ela colocou a culpa agora em Deus. Ela disse que saiu abastada de Judá e voltou com as suas mãos vazias. Voltou sem o marido, sem os seus filhos, e voltou culpando o Senhor. Mas a culpa não era de Deus. A culpa era do seu esposo e deles mesmos, que não consultaram o Senhor. Há um texto em Lamentações 3:39 que diz assim: de que se culpa o homem? Culpe-se das suas próprias decisões erradas, dos seus pecados, dos seus erros. De quem é a culpa pelas decisões tomadas precipitadamente, senão do homem? Se você, como eu, já tomamos certamente decisões precipitadas no passado, mas nós precisamos aprender com os nossos erros.
Não podemos tomar decisões sem a direção de Deus, sem o conselho de alguém que possa nos ajudar. Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, possa trazer lições para você, como trouxe para a minha vida também. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não tome decisões sem a direção de Deus, para não amargar consequências desastrosas que vai lhe trazer enormes prejuízos. Fique com Deus e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo, querendo o Senhor. Um abraço.